Olá, pessoal! Eu tô aqui hoje para falar para vocês sobre dois assuntos. Vocês sabem a diferença entre a escuta especializada e o depoimento especial? Bom, essa é uma dúvida que muitas pessoas têm e é normal, porque a gente está num período de transição mesmo de uma nova lei, né, que trata agora da escuta especializada como obrigatória, né, a todas as crianças e adolescentes que sofrem, né, algum tipo de violência. E isso vem confundindo às vezes as pessoas, né? Ai, mas é escuta ou é depoimento, né? A gente ouve muito esses questionamentos e eu vim trazer para vocês algumas diferenças básicas para vocês conseguirem identificar se vocês estão falando de uma escuta especializada ou se vocês estão falando de um depoimento especial. Bom, gente, para começar, isso consta na lei, né, 3.431 de 2017, essa lei que vem instituir o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Então, assim, para a gente saber diferenciar, a gente precisa lembrar que a escuta especializada, ela vai acontecer no âmbito da rede de proteção, ou seja, né, ela vai acontecer no momento em que essa criança revelar espontaneamente uma violência sofrida ou em um caso em que há uma suspeita de violência envolvendo aquela criança, envolvendo aquela família e alguma medida precisa ser tomada pela rede de proteção. Então, o correto é que os municípios eles se adequem a essa lei, né, tenham os profissionais capacitados para a realização da escuta, porque precisa de uma preparação, precisa de uma capacitação. Esse profissional precisa ser treinado para fazer esse tipo de escuta. E além disso, é interessante incluir esse tema da escuta a toda a rede, educação, saúde, assistência social, porque a revelação espontânea ela pode ocorrer em qualquer lugar. Ela pode ocorrer na escola, ela pode ocorrer no serviço de convivência, no serviço de saúde. Então, a gente tem que trabalhar com essas duas hipóteses, né? Da criança revelar espontaneamente um ato de violência que ela sofreu ou da criança simplesmente gerar aquela suspeita nos profissionais que trabalham com ela e isso já configura uma necessidade de encaminhamento para essa criança. Então, a gente consegue entender com isso, né, que a escuta especializada, ela vai ser realizada no âmbito da rede de proteção, para quê? Para amenizar, né, o desgaste que essa criança vai ter em ter que ficar repetindo a mesma história para várias pessoas. Então, se essa criança revelou, precisa ser registrado o maior número de informações possíveis que ela tenha revelado, né, sem fazer muita interferência, sem poluir o discurso dessa criança. E esse relatório deve ser encaminhado às autoridades da sociedade. E quando a gente fala de depoimento especial, ele já ocorre, para a gente conseguir diferenciar bem um do outro, ele vai ocorrer no âmbito judicial, né? Ele só ocorre depoimento especial dentro do âmbito do judiciário, né? Então, ele vai ser feito pelos profissionais do judiciário, ele tem um protocolo a ser seguido. Esse depoimento é colhido em audiência, né? Em que a criança fica numa sala separada da sala de audiências, onde fica o juiz, promotor e advogado. E o profissional que está ali com aquela criança vai conduzir aquele depoimento de acordo com um protocolo específico, né? Ele é mais focado na questão do âmbito judicial, né? Da questão da proteção daquela criança em relação ao seu agressor, tá? Então, é isso, a diferença básica entre um e outro, né? A escuta especializada deve ser realizada por profissionais também treinados, também aptos a realizar, né? E capacitados para tanto. E ela vai sempre ocorrer no âmbito da rede de proteção. Então, ela não só vai
ouvir essas informações que vão ser pertinentes para dar andamento a um processo, como ela também pode reunir diversas demandas daquela criança e daquela família que vão ter que ser atendidas pela rede de proteção. Então, ela é uma fase muito importante. A pessoa que fica responsável, né, por fazer essa escuta, por realizar esse trabalho dentro de um município, ela tem que ser muito bem capacitada, ela tem que ter muita clareza do que é, né, a escuta especializada, para então realizar ela de forma ética e de forma competente, para não revitimizar essa criança. É muito importante a gente frisar essa questão da não revitimização das crianças, para que esse processo seja um pouco menos doloroso. Não tem como ele ser, né? Não tem como ele não ser doloroso, mas que essa criança passe realmente por profissionais que tenham a capacidade técnica de realizar a escuta especializada.